Ye o mae maramo Tapepu kurewe o Oni muintirewe o Ye o mae maramo Num lugar. Uma rede de conexão de narrativas indígenas. Bom, eu sou Laio Amaconeuí Cariu Cariri. Sou nascido na ilha de Pão-Açu, no Maranhão, terra do povo Tupinambá, do qual eu convivo na comunidade que chama Itajipuru, onde os mais velhos se reconhecem enquanto Tupinambá, mas os mais novos, embora pratiquem, né, as pescas artesanais, pratiquem o cultivo de forma ancestral, não se reconhecem mais enquanto Tupinambá, né, embora reconheçam seus pais, né, assim. Mas eu fico me perguntando, antigamente, antes dos colonizadores, alguém se considerava indígena? Ninguém se considerava indígena, as pessoas só estavam vivendo, só queriam ser, como tem povos como o Zauá, que é só ser vivente, né? Então, só estava vivendo, só é um ser que existe, né? Ser que existe e que ele se transmuta de acordo com as suas necessidades em relação com a natureza, com as plantas ali, com os animais, com a pesca, né? Ele se relaciona de uma maneira que fosse um próprio irmão, né? Um próprio parente. Porque quando os Caraí de Cangrité chegam, eles vêm e não pensam a montanha como um irmão. Eles não pensam o rio como uma mãe. Eles não pensam o sol como um pai. Então, a forma deles se relacionarem com a existência é diferente do que a gente, né? Do que os povos originários, né? E que isso violentou muitos povos, né? E esses povos que foram violentados, qual a culpa deles? Quando questionam, né, sobre a cor da pele, sobre o olho puxado, sobre o cabelo que não é tão liso, de alguns parentes, né, eu fico vendo também, minha e de alguns parentes, eu fico vendo que é mais um ódio, sabe, assim, que as pessoas têm, porque como que a gente pode dizer o que o outro é, né? Dizer que o outro tem que agir de determinadas formas, né? Por isso que tem tanta violência com pessoas trans, né? Por isso que tem tanta violência com pessoas negras, porque ainda se perdura um pensamento ariano ainda, né? De que um ser é superior do que o outro e, tipo, aquele outro merece ser subjugado ao pensamento eurocêntrico, né? Para mim, ser indígena em retomada, né? Sim, que é uma palavra que eu penso que todos os indígenas do Brasil estão em retomada. Tem retomada desde que os colonizadores portugueses, franceses, holandeses chegaram e pisaram no pé aqui nessa terra. A gente está em retomada, porque eles quiseram roubar, eles vieram como amigos, mas não foram amigos da gente, não são irmãos. Como é que antes a gente viveu milhares de anos a natureza preservada com centenas de povos aqui e a natureza continuou preservada? E 500 anos tudo está sendo destruído. Tipo, tem algo errado, é nessa invasão, é nesse olhar que, tipo, questiona a gente sobre o que a gente quer ser com nossos corpos, como que a gente tem que agir diante das relações com a natureza, com os animais. Porque como que pode ser certo uma hidrelétrica que destrói todos os peixes? Como pode ser certo um garimpo que vai lá e destrói tudo, né? Mata as pessoas. Como pode ser certo, como no interior do Maranhão, os fazendeiros jogarem agrotóxicos em cima das aldeias?
aquelas pessoas estavam lá, elas plantam também. Elas não deixam de plantar, elas sempre plantaram. Qual que é o certo, né? E aí, a questão, que é o problema, é você tá em retomada, mas você não parece, você não nasceu, você nasceu na cidade, você não deveria andar pelado, ou você deveria ser assim, ou você deveria ser de outra forma. A gente tem que acolher, né, as pessoas. Conheci parentes no ATL aqui que estavam sozinhos, como há algum tempo eu passei sozinho também, porque eu sou indígena desde que eu nasci, e todos eles eram indígenas desde que nasceram. Mas nunca encontraram uma pessoa que sofreu, ou que sentia o mesmo racismo, o mesmo preconceito, ou que não se encaixava em ser negro, em ser branco, e nunca iria ser pardo, porque era indígena. Então, eu penso que os parentes, né, que vão ver esse vídeo, que estão em retomada, que retomem mesmo, não tenham vergonha. Se não tem a mãe, tem o avô. Se não tem o avô, tem o bisavô. Se não tem o bisavô e se não tem a história, tem a terra. Porque nós somos essa terra. E se não tem a terra para saber de onde teus avós são, você tem a encantaria, porque ela vai te falar. Ela vai te falar nos sonhos, ela vai te falar nos sinais. Então acredite, só siga o instinto, procure as pessoas que estão em retomada também, se junte, vamos retomar o Brasil, porque o Brasil é terra indígena. E se você é indígena, você não vai roubar o Brasil como os portugueses fizeram, você tem um olhar diferente. E é nisso que eu acredito.